Em 15 de março de 2020, a marca americana CNN estreou no Brasil. Boa noite para você que está em casa. A CNN Brasil chega depois de um ano de muito trabalho. O objetivo é levar informação com qualidade, pluralidade. E a nossa estrutura, como você viu, é compatível com o maior canal de notícias do mundo. Foi um domingo para não se esquecer, pois naquela altura do campeonato estávamos entrando no início de uma pandemia mortal da Covid-19 que levaria mais de 700 mil vidas. A CNN abre a programação também com uma cobertura especial sobre o assunto que afeta o mundo todo. A pandemia do coronavírus, que já mudou a rotina de muitos brasileiros. É isso, Gotino. Durante o CNN no ar, nossos repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo vão trazer as principais informações. Nesse primeiro giro, vamos ao vivo a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Brasília e a Washington, nos Estados Unidos. A gente começa pela porta de entrada, então, do vírus aqui no Brasil, que são, os aeroportos. Os especialistas do mercado de comunicação enxergavam a estreia do novo canal de notícias como um grande impulso no jornalismo em terras tupiniquins, que naquela altura tinha somente os canais All News da Globo, Band e Record, codependente das emissoras matriz, com somente a Globo News tendo grande relevância no cenário brasileiro em comparação à programação oferecida pela Record e Band News. A vinda da CNN para o Brasil parecia ser um aceno de esperança para os mais novos jornalistas do mercado, que enxergavam a possibilidade de a nova empreitada de Douglas Tavolaro e Rubens Menin ser um novo capítulo na história do jornalismo brasileiro. Apesar da Novos Mídia ter tido sua estreia resultando em grandes movimentações no mercado de comunicação, nos bastidores e em frente à tela, a emissora não se mostrou condizente em representar o verdadeiro Brasil. Em seus quase 6 anos de existência, a CNN Brasil já coleciona processos no Tribunal de Justiça de São Paulo por nada menos que racismo. Há quem ligue na versão original da CNN nos Estados Unidos e estranhe que exista uma grande diversidade em seu elenco em comparação com a versão brasileira do canal, onde 56% da população se considera negra, mas não se vê representada na programação da emissora comandada por Rubens Menin. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil. Meu nome é Christopher Leforte e você é o seu anfitrião nesse podcast que tem como objetivo repercutir os casos de discriminação racial que ocorreram nos bastidores da empresa que se auto-intitula a maior do mundo e que tenta varrer os seus abusos para debaixo do tapete sob o manto do sigilo e assédio judicial, causando um silenciamento ensurdecedor que contribui para a manutenção de práticas abusivas e do preconceito racial em nossa sociedade. Episódio 1: Como reparar algo que foi construído com um erro intencional. Em 4 de junho de 2019, a CNN anunciou a contratação de William Wack para seu time de apresentadores. Ele foi o segundo nome oficialmente confirmado pelo canal de notícias, que tinha previsão de iniciar suas operações em vídeo em outubro daquele ano. William Wack estava afastado da televisão desde novembro de 2017, quando um vídeo fazendo ofensas racistas viralizou nas redes sociais. O momento foi captado pelo operador de VT da Globo, Diego Rocha Pereira, em 8 de novembro de 2016, quando Wack estava em Washington para a cobertura das eleições presidenciais dos Estados Unidos. William se preparava para entrar no ar quando um motorista passou na rua buzinando.
buzinando por quê, ô seu merda do cacete, né? Deve ser eu sei que, eu não vou nem falar de quem, eu sei quem é, né? Sabe quem é, né? Sim, com certeza. Diante da repercussão do vídeo, William Vac foi afastado da bancada do Jornal da Globo em 9 de novembro. Na ocasião, a Globo, por meio de nota, comentou que era visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Em 22 de dezembro, a emissora da família Marinho decidiu rescindir o contrato com o jornalista. No anúncio de contratação de Vac pela CNN Brasil, Douglas Tavular, o primeiro CEO da empresa, o colocou como um profissional de credibilidade com mais de 50 anos de carreira e vencedor de prêmios importantes no jornalismo brasileiro. William iria comandar o Jornal da CNN, programa diário no horário nobre. O noticioso teria ampla cobertura política, econômica e internacional. Além da apresentação, o jornalista teria liberdade editorial para fazer análises sobre os principais assuntos do dia. Nas redes sociais, a reação do público não foi positiva. Um dos comentários que chamou a atenção na época foi o do usuário Anderson Derlano. Abre aspas. Diz muito a contratação do Vac para quem essa CNN quer falar. Fecha aspas. Em 25 de julho de 2019, após a contratação do atual ex-casal Mari Palma e Felipe Ciani, a CNN Brasil anunciou a contratação de sua primeira apresentadora negra, a jornalista Luciana Barreto, que na época trabalhava como repórter no canal Futura. Em 2012, ela havia vencido o Prêmio Nacional de Jornalismo Abdias Nascimento pelo programa Caminhos da Reportagem, Negros no Brasil, Brilho e Invisibilidade. Em 2018, venceu a categoria Em Pauta do Prêmio Sim à Igualdade Racial, por seu trabalho na imprensa pela luta contra o racismo. A estreia da CNN em 15 de março chamou a atenção do público por seu formato até então inédito em comparação aos outros canais de notícias já existentes e, claro, sua estrutura. Mas em 7 de abril de 2020, a coluna do Léo Dias, no UOL, relatou que 3 dos 4 jornalistas demitidos da Record Brasília no mês anterior, após conversas de um grupo de WhatsApp com teor racista terem sido divulgadas, já estavam realocados no mercado de comunicação como novos contratados da CNN Brasil. São eles, João Beltrão, ex-diretor de jornalismo da Record, demitido por não tomar medidas em relação ao grupo de WhatsApp, que chegou na CNN mantendo seu cargo, assumindo a direção do Expresso CNN comandado por Mona Lisa Perrone. E no Instagram ele fez uma postagem já na nova emissora em São Paulo, escrevendo, abre aspas, de volta ao jogo. Vamos em frente, obrigado a todos que torceram, fecha aspas. Além dele, as repórteres Rachel Vargas e Gabriele Varela, que estavam no grupo de mensagens da Record, também apareceram em reportagens na tela da CNN. De acordo com a apuração de Léo Dias, as jornalistas demitidas da Record Brasília faziam parte de um grupo no WhatsApp chamado Resistência, onde circulavam mensagens de comentários maldosos sobre a aparência de colegas negros da redação. Num dos textos, uma das repórteres chega a comparar os lábios de uma jornalista com um ânus, e uma outra é chamada de Patolino, o pato preto da animação Looney Tunes. A informação da contratação dos jornalistas que eram da Record caiu como uma bomba na antiga redação dos profissionais. Os colegas que foram hostilizados ficaram inconformados por já encontrarem seus algozes novamente trabalhando em uma emissora de televisão. Procurada pela coluna do Léo Dias, a CNN enviou uma nota comentando as polêmicas novas contratações do canal. A emissora afirmou na época que era contra qualquer atitude de discriminação e que trabalha pela inclusão, e ressaltou que apenas uma das contratações foi definitiva e as outras temporárias.
What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe shit. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Em 25 de maio de 2020, a pauta racismo voltaria a ser tema no noticiário internacional, após o assassinato de George Floyd, um homem negro de 46 anos que foi asfixiado por um policial branco até morrer em Minneapolis, nos Estados Unidos. Aqui, a CNN Brasil só passaria a cobrir o assunto com a atenção devida em 29 de maio de 2020, quando as manifestações chegaram ao seu terceiro dia. Manifestantes voltaram às ruas de cidades dos Estados Unidos para protestar, pedindo justiça depois da morte de George Floyd. O afro-americano, desarmado, foi vítima de brutalidade policial. Nós vamos conversar agora com o Pablo Rely, nosso editor de internacional, e a Núria Saldanha, que está em Washington, nossa correspondente. Eu vou começar agora com o Pablo Rely, as suas informações. Pablo, queria que você falasse um pouco, muitas pessoas pedindo para a gente entrar no assunto, para saber como é que está. Ontem nós mostramos, Pablo, uma imagem aqui de muitas manifestações, protestos, incêndios, a presença dos policiais nas ruas, corpo de bombeiros. Agora, os policiais que estavam na operação onde morreu o George Floyd, eles foram demitidos. Não é isso? Porém, a grande surpresa do público foi justamente durante a edição do Jornal da CNN, quando William Vac, ao lado de Carol Nogueira, ambos brancos, fizeram a cobertura dos protestos com direito à análise de Vac sobre racismo e mediação de debates sobre o assunto. Como explicar as reações diferentes em cada um desses países? Vocês vão ver uma entrevista logo mais com o meu colega jornalista Maurício Pestana. Ele é CEO da revista Raça. O Maurício já teve um cargo público. Ele foi secretário da Igualdade Racial na gestão do petista Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. A entrevista com ele foi gravada há pouco. Enquanto ela corre, vocês conferem imagens ao vivo de Dallas. A recepção negativa do público estampou as manchetes dos principais veículos especializados em TV no Brasil. A emissora, na época comandada por Douglas Tavolaro, chegou a ignorar a cobertura dos protestos antirracistas nas madrugadas de sábado e domingo. Em 2 de julho de 2020, a ex-consuleza da França no Brasil, Alexandra Loras, em entrevista para o CNN 360, reclamou que a direção do canal escalou William Vac para cobrir os protestos antirracistas nos Estados Unidos, sendo ele um jornalista demitido da Globo por racismo. Não é só com gotinhas de cotas nas universidades que vamos resolver a questão racial no Brasil. Hoje, a CNN e toda a mídia brasileira tem o poder de convidar acadêmicos negros para conversar sobre essa temática. Quando vejo o William Vac, que foi mandado embora por um episódio de racismo, e hoje ele debater tanto tempo sobre racismo, eu acho que deveríamos também convidar negros no lugar de falas deles para debater sobre essas questões, porque é essencial dar essa pauta para as pessoas que sentem na pele, que têm estudado esse assunto, que são ativistas militantes dessa causa. No mesmo dia, a emissora rival Globo News virou chacota nas redes sociais por colocar jornalistas brancos para debater racismo. Como resposta, a direção da emissora da família Marinho escalou 6 jornalistas negros: Heraldo Pereira, Mágio Coutinho, Flávio Oliveira, Zileide Silva, Aline Midley e Lilian Ribeiro para uma edição especial do Globo News em pauta como forma de, entre aspas, retratação. A edição, que seria para analisar o caso de George Floyd, virou um espaço de depoimentos pessoais de racismo no exercício da profissão. Lilian e Zileide Silva compartilharam suas experiências em campo. Eu tenho uma experiência já repórter da TV Cultura de São Paulo, e eu fui até a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, você conhece muito bem, Heraldo, Amaju também, para entrevistar o presidente. E eu estava com um cinegrafista branco, o Ricardo Arter, um cinegrafista loiro, de olhos azuis. Aí, enfim, eu entrei e a secretária não se dirigiu a mim. Ela só conversou com o cinegrafista, com o Ricardo,
E aí, de repente, a porta abriu e saiu o presidente da Fiesp, veio, me deu um abraço, falou: Zileide, que ótimo você aqui, tal. Eu só olhei para a cara dela, ela completamente constrangida. O que eu fiz, Heraldo? Eu levantei o nariz, porque não dá para aceitar esse tipo de situação em nenhum momento. E eu falo isso porque eu quero que colegas negras e colegas negros como eu saibam que não dá jamais para baixar a cabeça, em nenhum momento e nenhuma hipótese. Mas eu nunca esqueci esse momento. A Zileide falou da experiência dela, eu tenho uma tática já, que é sempre chegar de microfone em punho, para ninguém ter dúvida de que naquela situação eu sou a repórter, eu sou a jornalista. Sim, estou aqui para te entrevistar, para discutir temas relevantes com você, e sou também uma mulher negra. Então, esse olhar que nos acompanha, que muitas vezes nos acompanha dentro das lojas também, esse olhar, para mim, é a marca do racismo à brasileira. Porém, acredito que o relato que mais se encaixa no contexto desse nosso podcast é a fala da jornalista Aline Midley, durante o tempo que trabalhou na Record sob a chefia de Douglas Tavolaro, que entre 2020 e 2021 era o manda-chuva da CNN Brasil. Todos os dias aqui na cobertura da Globo News, todos os dias praticamente, eu lembro isso às pessoas. O racismo mata aqui. O racismo tira o nosso ar, o nosso oxigênio, assim como aconteceu com George Floyd. O racismo também tira a nossa autoconfiança. O racismo também nos tira oportunidades. O racismo nos causa medo. E muitos de nós não fomos preparados para vivê-lo, para encará-lo. Então, quase que diariamente aqui na cobertura, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo: gente, o racismo aqui no Brasil não é velado. O racismo aqui no Brasil está escancarado. E trazendo um pouco para a trajetória jornalística, quando eu fiz a transição da produção dos bastidores para o vídeo e eu virei repórter, eu era muito boa produtora, isso eu tinha 22 anos, já faz mais de 15 anos, me entreguei aqui, entreguei minha idade. Mas o meu chefe na época dessa empresa, dessa emissora, me disse: Aline, eu só acho que a gente precisa mudar algumas coisinhas. Eu falei: em que sentido? Ele falou: não, assim, umas coisinhas, porque você sabe, você é bonita, você tem presença, sua voz é boa, mas, sabe, assim, o cabelo, eu não sei, sabe, eu acho que não vai ser bem assimilado isso, eu acho melhor. Aí eu falei para ele: então não é aqui que eu vou começar. E depois eu acabei começando num outro lugar e a vida dá voltas, né? Depois de poucos anos eu fui chamada para voltar a essa emissora e não voltei. Por algumas dessas razões, claro, esse tipo de resposta que eu tive dele quando eu fui tentar dar um caminho adiante na minha carreira. E fico até hoje me perguntando, quando ele me vê no ar, o que será que ele sente? Até porque me procurou depois disso outras 2 vezes para que eu voltasse a esse canal. Então, eu até fico emocionada de falar aqui sobre a experiência que o George Floyd teve, porque eu acho que a falta de ar que ele sentiu durante aqueles 8 minutos, a gente sente diariamente aqui. E todo mundo tem que sentir conosco, porque enquanto as pessoas estiverem morrendo daquela forma, não pode estar bom para ninguém. Naquela época, dava para contar, nos dedos das mãos, os jornalistas negros contratados pela CNN. Luciana Barreto era a única âncora na programação do canal. Débora Freitas, a única repórter em São Paulo. Diego Sarza fazia aparições durante a programação direto do Rio de Janeiro e substituições pontuais. Leandro Rezende aparecia com apurações e análises no período vespertino. Jair Nascimento e Rinan de Souza ainda não apareciam com tanta frequência nos programas diários da emissora. Em Brasília, a repórter Juliana Lopes era constantemente mandada para o cercadinho da imprensa, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores lhe desferiam ataques, enquanto Basília Rodrigues ficava refém da emissora das 6 da manhã às 2 da tarde. O caso George Floyd colocou um grande holofote no racismo que ocorre nos bastidores da imprensa brasileira, seja ela comercial, independente ou alternativa. E confirmando esse racismo, em 17 de novembro de 2021, foi divulgada a pesquisa Perfil Racial da Imprensa Brasileira, mostrando que a quantidade de jornalistas negros nas redações brasileiras é quase 3 vezes menor do que a de profissionais da mesma categoria autodeclarados brancos. Na época, eram 77,6% brancos, 20,1% negros,
2,1% amarelos e 0,2% indígenas. A pesquisa também mostrou que 98% dos jornalistas negros entrevistados afirmavam que a carreira era mais difícil. O levantamento mostrou que 14% dos jornalistas já haviam sofrido algum tipo de discriminação racial no veículo que trabalhavam. Outros 43% responderam que sofreram ações racistas antes e durante a sua carreira profissional. E para 85% das mulheres, as ações racistas foram mais contundentes na vida profissional. Outro dado importante é que mais da metade dos jornalistas negros participantes da pesquisa sobre o perfil racial da imprensa brasileira ocupavam cargos operacionais nos veículos jornalísticos. São 60% dos jornalistas negros em função de repórter, redator, produtor, apresentador e etc. E apenas 40% do grupo ocupavam cargos gerenciais. Entre os jornalistas brancos, a maioria, 62%, tinha função gerencial, como editor, redator-chefe e diretor de redação. Os demais, 38%, exerciam funções operacionais. O levantamento do perfil racial da imprensa brasileira feito pela equipe dos jornalistas e companhia, em parceria com o Portal dos Jornalistas e o Instituto Corda, constatou que os editoriais da imprensa contra o racismo não passavam de uma cortina de fumaça para encobrir a hipocrisia que ocorre dentro das redações, e que isso não seria mudado. O racismo institucional dentro da imprensa brasileira está presente desde o processo seletivo, que pede o chamado fit cultural, para saber se o candidato em questão tem compatibilidade com a gestão tóxica da empresa. Pelo Brasil, são diversos os veículos de comunicação que contratam jornalistas negros por tempo determinado para vagas rotativas, só para dizer que existe alguma diversidade em seus quadros, para conseguir ter uma boa aceitação no mercado publicitário e a empresa não ficar taxada pelo público como racista. Mas quando se olha a totalidade de contratados desses canais, vemos que a maioria dos profissionais contratados são predominantemente brancos, muitos indicados e com padrinhos que chegam a ter poderes oligárquicos. Na CNN Brasil mesmo, tem filha de ex-governador sendo âncora do período vespertino. Ao puxar o histórico familiar de cada funcionário, você enxerga que o objetivo desses veículos comerciais é manter os privilégios de famílias da elite. Como se não bastasse o racismo que pode ocorrer dentro do local de trabalho, ainda temos que lidar com o que nos atravessa em campo. Em 14 de outubro de 2020, o repórter Jairo Nascimento, durante uma cobertura para a CNN no Rio de Janeiro, foi abordado pela polícia militar com um fuzil apontado diretamente para seu rosto. Ele compartilhou seu relato em seu perfil no Instagram. E aí, tudo bem? Eu vou te dar 2 exemplos do que é racismo estrutural. O que aconteceu comigo no dia de hoje? Estávamos saindo com a equipe logo cedinho para trabalhar. O carro andou mais ou menos uns 30 metros, logo veio uma viatura. Mandou que a gente parasse, com sirene ligada e tudo mais. Quando nós descemos do carro, os policiais nos apontavam um fuzil, inclusive bem na minha cara. A abordagem só parou porque o cinegrafista desceu com a câmera e eu desci com o microfone, e aí naquele momento um dos policiais viu e mandou que encerrasse aquela situação. Agora eu faço algumas perguntas. Será que naquele momento houve alguma informação de um roubo de carro, por exemplo, no mesmo modelo, com a mesma cor, mesma placa? Eu acho que não. Será que houve alguma outra situação? O carro estava em baixa velocidade, os vidros estavam abertos, algum tipo de atitude suspeita, a não ser a cor das 3 pessoas que estavam dentro do carro? E essa já é a segunda vez que isso acontece, quando nós, os 3 pretos, saímos na mesma equipe. O nome disso é racismo estrutural, porque as pessoas não admitem o fato de 3 negros estarem dentro de um carro legal, um carro bacana. Esse é o famoso não lugar. O mesmo que aconteceu no mesmo dia de trabalho, só que num outro local, onde eu estava aguardando a equipe chegar, de terno, gravata, é o jeito que a gente se apresenta na televisão, e veio uma pessoa e pergunta para mim se eu estava ali fazendo o serviço de manobra dos veículos. O problema é essa manobrista do carro? Obviamente que não, é um trabalho honesto, mas será que as pessoas negras só podem fazer este tipo de trabalho? Será que elas não podem estar numa outra situação? Será que elas não podem um dia ter um cargo de chefia, um cargo de análise, qualquer outra situação, ou apenas
devem ser prestadores de serviço em todos os ambientes. Se você não conhecia, passe a conhecer. Vale a pena estudar, entender, conhecer e deixar de praticar o que é racismo estrutural. Nós negros não devemos e não vamos mais aceitar esse tipo de situação. Fica um recado para você que às vezes faz isso sem pensar, sem perceber, ou para você que é um racista. E todo racista merece cadeia. Ainda em 2020, o assunto racismo na CNN voltaria a ser pauta nas manchetes da mídia especializada, mais especificamente no Dia da Consciência Negra, quando Mona Lisa Perrone chamou de vândalos os integrantes das manifestações antirracistas causadas pela morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro espancado até a morte por um segurança de uma loja do Carrefour em Porto Alegre na véspera do Dia da Consciência Negra. E a preocupação com as próximas horas é que, com a escuridão, claro, as manifestações podem aumentar, podem ficar mais violentas e ninguém quer isso. Queremos ouvir o grito, sim, dos manifestantes, que é legítimo, mas vandalismo não. E para isso existe o policiamento. Policiamento esse que, na minha percepção, chegou tarde, demorou para chegar e a gente viu o resultado. Destruição, pessoas ali no meio, carros destruídos. Durante a cobertura do protesto antirracista, a preocupação de Mona Lisa Perrone foi com coisas materiais, da mesma forma que seu colega de emissora, o jornalista Márcio Gomes, que na cobertura demonstrou uma preocupação enorme com produtos que foram jogados no chão. Eu preciso te cortar agora porque está acontecendo um problema na manifestação em São Paulo. Registro de violência, registro de quebra-quebra, exatamente em frente a uma loja do supermercado Carrefour. Você percebe que a grade estava fechada, e você está vendo manifestantes levantando a grade e invadindo o hipermercado Carrefour. Essas imagens são ao vivo. Daí se entende a presença de policiais lá em Porto Alegre e a gente não conseguiu enxergar durante essa manifestação, desde a Avenida Paulista, descendo a Rua Pamplona, aqui na Zona Sul de São Paulo, a gente não conseguiu enxergar a presença de policiais aqui em São Paulo. Eles estão subindo, algumas pessoas aqui à esquerda do seu vídeo, subindo nas caixas registradoras. Tá, nossa câmera agora se movimenta dentro do mercado e veja aí a quantidade de produtos no chão. Já os diretores da atração CNN Prime Time, às 18h41 da noite, apresentavam a seguinte manchete na tela: protesto violento. Agora, manifestantes invadem mercado em São Paulo. 10 minutos depois, enquanto Márcio lia a famosa nota de repúdio do céu do Carrefour, às 18h51, a manchete na tela passa a ser: protesto violento. Vândalos depredam mercado em São Paulo. Para a jornalista aposentada Mona Lisa Perrone, uma mulher branca que hoje vive em Nova York com sua poupuda rescisão num apartamento localizado em área nobre, manifestação antirracista só pode ser pacífica e com policiamento. Mas vamos ser sinceros, ser negro e pacífico ajudou em algo nesses últimos anos? Porque a lapada continua vindo no nosso lombo, na nossa cara, todos os dias, seja em qual ambiente for. A reação do público nas redes sociais foi imediata, até que um vídeo de Ricardo Boechat foi resgatado como resposta aos 2 âncoras do canal de Rubens Menin. Eu sou favorável a arraiar carro de autoridade, eu sou favorável a jogar ovo, eu sou favorável à revolta, a quebra-quebra, o caralho. Ah, mas isso é vandalismo. Vandalismo é o cacete. Vandalismo é matar meu filho dentro de um hospital público, falta de médico, de remédio, não sei o quê, enquanto a esquema de corrupção é esse que a gente cansa de ver aí dentro dos hospitais. Então, isso é vandalismo. Revolta não é vandalismo. Essa realidade vai mudar se a população tirar a bunda da cadeira, se a população for para a rua, se a população botar a boca no trombone, se a população denunciar, se a população atacar, partir para o contra-ataque. Ainda em novembro de 2020, a CNN seria processada por racismo estrutural pelo jornalista Fernando Henrique de Oliveira, ex-correspondente do canal em Nova York. Mais detalhes no nosso próximo episódio.
Break News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil, é um podcast com selo Chris News, de olho na informação, sendo roteirizado, apresentado e editado por Christopher Lefort. No dia 21 de outubro de 2025, eu publiquei um post de divulgação do podcast Break News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil no LinkedIn. O post alcançou números consideráveis e no dia seguinte, eu, Christopher Lefort, produtor do projeto, fui procurado pela assessoria da CNN Brasil, a Loures Comunicação, por intermédio de Flávio Simonetti, para a empresa de comunicação de Rubens Menin ter um espaço de posicionamento oficial neste projeto, o qual eu estarei lendo neste exato momento. Abre aspas. São Paulo, 22 de outubro de 2025. A CNN Brasil repudia veementemente qualquer ato de racismo ou forma de discriminação. A emissora não adota nem admite práticas discriminatórias entre seus profissionais ou em suas instalações. O compromisso com a diversidade faz parte dos valores da CNN Brasil e se reflete em políticas internas e externas voltadas à promoção de um ambiente plural e inclusivo, com palestras, discussões e ações contínuas de conscientização junto às equipes. A empresa reitera que todas as negociações salariais são pautadas exclusivamente em critérios profissionais e que não tolera nem deixará de denunciar qualquer forma de discriminação. Esse posicionamento está em linha com o compromisso permanente da CNN Brasil com respeito à igualdade de oportunidades e à valorização da diversidade em todas as suas práticas. Fecha aspas.